Nós demos início no último sábado a uma nova série, a uma série de mensagens cujo nome é Novo Normal. E a intenção dessa série, e principalmente por conta da fonte bíblica, em que nós estamos abordando aqui, vamos abordar durante toda essa série, seria em Apocalipse. Não é simplesmente por causa dos dias que estamos vivendo, dias difíceis e aparentemente até apocalípticos, dependendo da vida ou dependendo da pessoa, porque tem pessoas que estão passando um verdadeiro terror nesses dias, ou um verdadeiro horror, pessoas que estão passando por luto, outros então estão descansando, outros estão passando mais tempo em casa, de repente gostava de ficar em casa. São dias diferentes, para pessoas diferentes, mas o que para todo mundo tem sido igual, é que são dias estranhos, são dias não iguais de tudo que a gente já viu nessa vida, e essa estranheza, esse momento, é um momento novo, que deve nos levar a um novo momento de viver, um novo momento de agir, e por que não dizer, um novo momento de ser igreja. Então a intenção dessa série, nesse novo normal, é pensar uma nova igreja, é pensar como nós devemos ser a partir de então. Eu vejo que Deus está dando para a gente uma oportunidade de renovar as nossas expectativas, o nosso ambiente de trabalho, o nosso jeito de ser, inclusive, e por que não dizer, o nosso jeito de ser cristão, renovar isso também. Porque muitos de nós estávamos acomodados, muitos de nós já estávamos vivendo tranquilos com a vida que levávamos de frequentadores de igreja. Então eu vejo que Deus está nos colocando num ambiente de incômodo, num ambiente para muitos chato, para falar algo para nós, para desenvolver algo em nós. E aí, olhando para as 7 igrejas do Apocalipse, eu vejo também um Deus que Ele está ali incomodando, que Ele está ali trazendo luz àquelas igrejas, e um recado muito direto e também muito prático, sobre atitudes que deveriam ser tomadas por ela. E assim como nós falamos semana passada, fizemos uma introdução mais filosófica, falando de presente, passado e futuro, o texto de Apocalipse, que foi presente, para nós é passado, ele também será futuro. E então, ele se aplica diretamente a nós, sim. Então, por isso, nessa série O Novo Normal, nós estamos trabalhando em cima das cartas a essas 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós estamos no segundo encontro apenas. E nós vamos falar Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, onde nós vamos trazer aqui a igreja de Esmirna. É uma igreja que tem poucos versículos dedicados a ela, o texto é muito direto, ele vai direto ao ponto, ao que ele quer dizer, lembrando que falamos aqui semana passada, de que o anjo é o líder da igreja, seja naquele tempo um bispo, um episcopo, que é a mesma coisa, ou um pastor nos nossos dias. O anjo aqui é a quem é dirigido, ou seja, o destinatário dessa carta. A igreja normalmente é simbolizada aqui como um candelabro, e nós vimos isso também, a igreja que nós trouxemos semana passada, a igreja em Éfeso. Hoje, igreja em Esmirna. Então está lá, Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então que o nosso Deus aplique essa palavra na minha vida, no seu coração, em nossas vidas e na nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dentro do que nós vamos aprender aqui, eu vi que esse texto me fez pensar também sobre algumas obras. Eu vou citar aqui umas séries e um filme
que algo desse texto aqui me fez acordar sobre isso. Por isso que eu coloquei no chat, aí no bate-papo do canal do YouTube, na transmissão ao vivo, para que você coloque filmes que trouxeram para você uma mensagem bíblica, uma mensagem que você conectou com a palavra de Deus e você achou aquilo massa. Não necessariamente filmes bíblicos, filmes realmente que não tinham intuito bíblico, mas que trouxe uma mensagem, que você fez essa união, que você aplicou na sua vida dessa forma. Então, em primeiro lugar aqui, nós temos esse destino da carta ao anjo da igreja de Esmirna. E aí ele diz algo muito importante que a gente precisa fixar para todo o decorrer dessa carta. Ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que estava morto e tornou a viver. Então, esse contraste de morte e vida vai se repetir nessa carta, apesar dela ser tão curta, poucos versículos, mas esse conceito é, digamos, o conceito mestre de tudo aquilo que Deus está colocando aqui, apresentando a João numa carta dirigida à liderança dessa igreja em Esmirna. Acontece que essa cidade de Esmirna era também uma cidade portuária, assim como Éfeso. Na verdade, naqueles dias, Esmirna competia com Éfeso como a cidade mais bonita. E muitos diziam que Esmirna era a cidade mais bonita. Ela também tinha um porto, não tão movimentado quanto o de Éfeso, logo não era tão rica quanto a cidade de Éfeso. Porém, por ser uma cidade em que a predominância na região urbana eram de pessoas ricas, ela era considerada como uma das cidades mais ricas, então, daquele tempo. É como se o grande centro, ou o grande condomínio mais rico da sua cidade, de onde você está assistindo esse culto, pense nesse condomínio mais rico da sua cidade, desse bairro, fosse toda o centro urbano de Esmirna. Então, ela era considerada muito rica. Ela também tinha um templo de adoração pagã muito pomposo. Era também na cidade de Esmirna que surgiram esses que o texto vai denominar aqui os falsos judeus. E a revelação aqui a João vai dizer que esses camaradas pertencem a uma sinagoga de Satanás. Olha que peso isso está sendo trazido aqui. Mas voltando ao versículo 8, então você tem esse contraste entre aquele que foi o primeiro é o último. Essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Isso me fez lembrar de uma série que eu estou fazendo uma revisão dela, porque esse mês vai ser a última temporada dessa série. O nome dela é Dark. É uma série que mexe muito com questão filosofal e com viagem no tempo. E eu prometo que de tudo que eu falar aqui, eu não vou dar spoiler nem de Dark, nem das próximas que eu vou falar. Mas Dark tem muito essa coisa do primeiro e do último. É um ciclo que acontece ali na cidade de Vinden, e tudo que acontece também envolve morte e vida. É interessante como na literatura, nos filmes, nas obras, a morte, a vida, a coisa do tempo mexe tanto com a gente. Muitos filmes, eles tratam isso, trabalham isso, isso mexe, isso me chama a atenção. Eu que particularmente gosto muito de obras de ficção científica que mexem com viagem no tempo. Mas aqui, você tem Jesus Cristo se revelando a João, sendo este que está além do tempo. Olha, eu sou o primeiro e o último, tudo gira em torno de mim. Eu sou o alfa e o ômega, tudo é por conta dele. Ou seja, quem está enviando essa carta é quem tem o domínio sobre todas as coisas. Esse que tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive tem o domínio sobre a morte, pois foi aquele que esteve morto e tornou a viver. Esse é Jesus Cristo. E aqui ele se revelando a João, falando sobre esse contraste entre vida e morte, era de suma importância para os crentes dessa igreja, pois essa igreja estava sofrendo muita tribulação, e tribulação essa que não era uma simples perseguição religiosa, a ponto de querer fechar a igreja, ou de querer envergonhar aqueles que se denominam cristãos. Era perseguição a ponto de sequestrar as pessoas e tirar a vida deles. Isso aconteceu. O bispo, o nome dele era Policarpo, não Lucas Plutarco, que está aqui conosco hoje, mas o bispo Policarpo dessa igreja, ele foi sequestrado e assassinado por judeus, que se diziam judeus,
e se inseriram, se infiltraram nessa igreja com esse intuito de pegar essa liderança e fazer isso com ele. Então nós temos aqui um ambiente de uma perseguição severa. Nós temos aqui uma cidade considerada rica, uma cidade considerada bela, maravilhosa, bonita de se ver, mas por outro lado, um ambiente hostil à fé, que independente da riqueza, do dinheiro, da maneira como essa igreja estava inserida, isso não condizia com a prática dos habitantes dessa cidade. Então o dinheiro não compra educação, o dinheiro não compra a maneira de se portar. Infelizmente, pessoas dessa cidade perseguiam esses cristãos, a ponto de que daqui a pouco a gente vai falar, eles sofriam muito, e sofriam pobreza, numa cidade rica, numa cidade considerada uma das mais ricas, era um povo pobre, o povo dessa igreja. Então isso tudo está debaixo desse ambiente de perseguição. Então, em primeiro lugar, nós temos esse contraste entre morte e vida. Aquele que é o primeiro é aquele que é o último, que me fez lembrar a série Dark. Em segundo lugar, o versículo 9, nós temos então apresentado aí esse contraste entre pobreza e riqueza, não é? E aí ele fala aqui de uma blasfêmia daqueles que se declaram judeus, ou seja, daqueles que dizem que têm uma fé, mas eles não têm essa fé. E olha que coisa pesada, como eu falei antes. Aqui a revelação é trazida a João, dizendo que esses que se dizem ser dessa fé, que se dizem ser judeus e não são, aqui a revelação diz que eles são da sinagoga. Olha, ele está usando aqui o nome do templo dessa religião, sinagoga de Satanás. Gente, assim como falamos semana passada, quando um contexto bíblico aponta nomes de pessoas ou denuncia publicamente pecados, hoje daria muita treta, daria muito problema, porque as pessoas não querem ter suas vidas expostas, e mesmo que você fale de alguém sem dizer o nome, a pessoa se ofender, ela vai ficar chateada com tudo isso. Aqui nós temos um caso onde a igreja, as pessoas dessa igreja, ou seja, os judeus, frequentadores de sinagoga, foram todos expostos. Olha que processo isso daria nos dias de hoje. Ele diz que esse povo que vem para mentir, que vem para destruir essa igreja, vem da sinagoga de Satanás, um ambiente de adoração invertida. Eles são missionários invertidos. E pensando nesse mundo inverso, eu lembrei de Stranger Things. Não é? É também uma série que eu gosto muito, ela é bem mais leve que a série Dark, porém, ela traz esse conceito de um mundo invertido, de um lugar onde o mal, ele domina e é o comum esse mal. E um dos grandes problemas de Stranger Things é que esse mundo invertido está vindo para um mundo, digamos, normal. Então isso estava acontecendo aqui. Homens que se diziam missionários, que vinham dessas igrejas judaizantes, eles eram missionários invertidos, eles estavam indo na igreja para destruir a igreja. Será que no novo normal, será que em dias como esse que nós estamos vivendo, também não temos que lidar com isso? Será então que nesse tempo, onde me parece que está sendo filtrado também a nossa fé, porque aqueles que dependiam de um templo, aqueles que só eram frequentadores de lugares de adoração, numa hora dessa, não são nada. Se o seu cristianismo dependia tão somente de um local, dependia tão somente de um bom aparelhamento para você estar lá e ser um grande adorador, dependiam de toda aquela situação para você se emocionar, receber a palavra de Deus, agora que você não está nesse lugar, agora que você precisa cultuar online, pessoas assim, não são nada, não são cristãs, não são nada. E será que pessoas assim, muitas vezes, não se achegam às igrejas como verdadeiros missionários às avessas, missionários que estão ali com intenções além, com intenções a mais, e não é a conversão? Sabe que na minha história, quando eu cheguei na igreja, por conta do visual, por conta do ambiente que eu fazia parte, ao chegar na igreja, muitas pessoas desconfiavam da minha presença na igreja evangélica, porque achavam que eu era um desses, que eu era um missionário invertido. E ao passo de que eu permanecia na igreja e aparentemente algumas coisas não mudavam em mim, como visual, cabelo, algumas coisas,
os pais começaram a proibir os seus filhos de serem meus amigos na igreja. Então eu comecei a me encontrar muito sozinho, num ambiente que tinha muita gente, inclusive muitos jovens. Foi interessante esse trabalhar de Deus na minha vida, porque era muito estranho para mim. Estar num lugar onde se pregava o amor, onde se pregava o afeto, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, cuidar inclusive daqueles que estão chegando na fé, e eu era um desses, e ao mesmo tempo ver as pessoas, digamos, mais experientes da igreja pedindo para os filhos, ou proibindo os seus filhos de se aproximarem de mim, porque eles desconfiavam de que eu fosse uma má influência na igreja. Eu confesso que eu também não ajudava muito, eu provocava, eu queria realmente ver a reação dos crentes ao meu jeito, à minha maneira de ser. Mas tempos se passaram, e Deus continuou tratando a minha vida, e a minha conversão veio. Eu não estou aqui querendo dizer e fazer você pensar em pessoas que estão nas igrejas infiltrados. O pastor Léo está falando de missionários invertidos. Talvez eu conheça um fulano de tal desse, ou uma garota dessa. Eu conheço uma pessoa que parece, essa pessoa é muito estranha. Eu não estou aqui querendo fazer você um investigador desse tipo de pessoa. Porque afinal de contas, eu e você devemos acreditar que Jesus transforma qualquer vida. Mas aqui, esse texto foi escrito dentro de um ambiente onde a perseguição era real. Aqui, esses camaradas, dito aqui no texto, vindo dessa sinagoga de Satanás, eles estavam aqui única e exclusivamente com o intuito de destruir a igreja. E aí, a revelação aqui não é que a igreja deveria destruir esses caras. É simplesmente que Deus sabe disso. É simplesmente que Deus sabe que tem todo tipo de gente no ambiente religioso. Então, se tem uma coisa que devemos viver, aprender nesse novo normal, e também viver essa nova igreja, é aprender a lidar com todo tipo de gente. Se tem uma reclamação que eu, como pastor de jovens, mais ouço, é a reclamação dos fiscais religiosos, das pessoas que dizem: pastor, mas como é que tem esse tipo de gente na igreja? Mas como é que o fulano de tal ainda está na igreja? Como é que você chama um cara desse para servir? Como é que essa pessoa está ali? E temos muitos fiscais. Isso não só vem dos jovens, vem dos adultos, vem dos mais velhos, vem de várias pessoas. E esse tipo de cobrança, se me fizesse ficar indignado, ou simplesmente, caramba, eu preciso correr atrás, saber quem é, saber se realmente o fruto dessa investigação é real, eu não conseguiria pastorear, eu não conseguiria pregar, eu estaria simplesmente buscando essas pessoas que são denunciadas na igreja. Eu seria, então, um tipo de investigador, um policial que estava dando ordem de prisão para essas pessoas. Porque eu, como pastor, e vindo eu de uma pegada missionária, eu tenho que acreditar que o ambiente melhor para pessoas erradas, para pessoas ruins, para pessoas que não são agradáveis a mim e a você, é a igreja. Eu costumo dizer para algumas pessoas que pior é fulano ou cicrano lá fora. Que pior é essa pessoa no mundo, porque ela vai ser usada sim por Satanás. Mas aqui na igreja, pelo menos, essa pessoa tem a chance de transformação. Claro, irmãos, que eu também não sou bobo. E caso a gente perceba que o intuito de uma pessoa é tão somente se aproveitar do ambiente religioso, o cinto vai ter que apertar para essa pessoa. A gente vai ter que agir com mais energia, mas não por causa dos fiscais que denunciaram essa pessoa, mas a gente entende que existem limites para tudo. Mas a igreja é um ambiente público, a gente pode e deve receber qualquer tipo de pessoa. Aqui nós temos então esses que viviam a missão invertida, que vinha do mundo invertido disso. Mas aqui ainda, nesse versículo 9, ele faz esse contraste agora entre pobreza e riqueza. E eu falei no começo que a cidade de Esmirna era uma cidade considerada como a mais rica por causa do seu centro urbano, ser, além de pessoas muito abastadas, ser bonito, as construções, tudo ser muito bonito nessa cidade. E aí essa riqueza, ela tinha um contraste, porque dentro dessa cidade tinha uma igreja pobre, uma igreja que sofria com a pobreza. E aqui, você tem na revelação a João dizendo assim: eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza,
mas diz, mas tu és rico. E a compreensão desse mas tu és rico pode ser de várias formas. Dizendo assim, tu és rico, a gente pode pensar até em aplicações do próprio Jesus nos evangelhos, de falar de uma riqueza que vai além dessa riqueza aqui na terra, de colocar a nossa riqueza, ou seja, onde está a nossa riqueza, o nosso coração, no céu, uma riqueza diferente. Então entende-se que essa igreja, apesar de ser pobre financeiramente, ela era rica das bênçãos de Deus. Assim como Tiago também, na sua carta, ele fala de uma riqueza diferente, que não importa ser pobre aqui, mas ser rico no céu é o que vale a pena. Mas aqui, nós temos então esse encaixe, mais um contraste. Se antes foi falado da morte e da vida, agora pobreza e riqueza. Realmente, pensar num novo normal, numa nova igreja, me faz pensar também em contrastes. Sabe que nesse tempo de pandemia, uma das reflexões que eu tenho feito, e não é uma reflexão nova, não é uma reflexão que a igreja está fazendo hoje, você com certeza já ouviu um pastor pregando, falar sobre esse tipo de coisa, que é a igreja se parecendo demais com o mundo. É uma expressão muitas vezes usada para reprovar atitudes. Ah, esses jovens, eles estão muito parecidos com o mundo. Ah, essas atitudes, essas músicas. Ah, essa roupa do menino da guitarra, sabe? Não, vai além de tudo isso. Vai além dessa consideração de simplesmente aquilo que os olhos veem em relação às pessoas. Simplesmente daquilo que a gente olha e diz, ah, isso parece o mundo. Não, é mais do que isso, é mais profundo do que isso. Essa relação que nós devemos ter hoje deve ser sim um contraste. A igreja ela tem que contrastar com toda a realidade daquilo que é pecado. Nós não podemos ser parecidos no pecado. Nós somos humanos, nós temos um jeito, nós temos as gírias, nós temos a fala, nós temos a musicalidade, a cultura. Eu estou citando aqui, inclusive, séries seculares. Não são séries cristãs, com intuito e aplicação cristã. São séries seculares e pesadas. Mas eu estou citando elas, não é porque eu quero me parecer com o mundo e ser descolado ao citar essas séries. Mas porque essas séries não vão tirar de mim aquilo que se diferencia do mundo, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo que habita em mim. E essa presença de Deus, e o Espírito Santo que habita em mim, deve me impulsionar a ser diferente. Então, a questão é mais profunda, está no coração, está nas atitudes, porque a palavra de Deus diz que a gente vai conhecer as árvores pelos frutos. Então, tem muita gente que tem uma aparência muito gospel, mas o fruto é da sinagoga de Satanás, parafraseando o texto aqui. Então, a gente deve ter muito cuidado com esse novo momento que Deus está nos dando, para que a gente não volte e continue parecido demais com o mundo. Talvez seja uma oportunidade de viver vários contrastes, e vamos viver contrastes. Seja um tempo de viver novos contrastes, e contrastes verdadeiramente cristãos. O versículo 10, ele traz aqui a perseguição, a situação em que essa igreja está vivendo. Eu falei semana passada na introdução, que nessas cartas, nas igrejas do Apocalipse, ele sempre vai trazer uma abertura, né, um remetente e o destinatário, ele vai trazer um elogio, e ele vai trazer uma crítica à igreja, e depois uma recompensa a essa igreja. E é isso que nós temos aqui. Versículo 10, então nós temos essa abertura de tudo aquilo que ele estava vivendo. Olha o que o texto diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos aqui uma situação, como eu falei antes, severa. O ambiente de perseguição é de prisão. E não pensem que a prisão é como a prisão nos nossos dias, que possa parecer das piores. Naqueles dias, essas prisões, elas também significavam morte. Inclusive, para esse contexto em que eles passavam aqui, como eu já citei, Policarpo, um dos líderes, ele sofreu essa prisão e essa morte.
Até porque quando o texto fala dessa prisão e da tribulação desses 10 dias, que nós não entendemos bem se esses 10 dias são literal ou tem algum significado. Mas, depois que ele fala disso, ele diz, então ser fiel até a morte. Ou seja, vocês correrão o risco de morrer. Será que nós estamos preparados para isso? Será que a igreja do Senhor está disposta a ter uma conversa sobre a morte, nesse sentido? Você está disposto a morrer pró-evangelho, morrer para que a coroa da vida você receba? Para que o prêmio, porque a coroa que é tratado aqui no grego, não é a coroa do rei, não é a coroa de pomposa, que vai mostrar que você tem poder, não, é a coroa, no grego aqui, tem 2 palavrinhas para coroa, essa palavra usada aqui, é a palavra coroa, que dá aos campeões de esportes. Então, na corrida da vida, você vai receber o reconhecimento de que você venceu, de que você passou a reta final. E para chegar a essa reta final, vai ser a morte que vai trazer isso. Porque enquanto aqui estamos vivendo, a luta vai acontecer. Mas será que estamos preparados para ter uma conversa sobre isso? Um filme que me traz muito à memória, um filme que marcou a minha vida, a minha adolescência, foi Matrix. E o interessante em Matrix é que a introdução ao mundo de Matrix, ele traz uma pseudo-morte para que você entre na vida. Porque a ideia de Matrix é que a vida não era vida. A vida era uma aparente vida, era uma ilusão. Então você tinha que morrer para aquela aparente vida, ou seja, para aquela ilusão, para você encontrar a verdadeira vida. E no cristianismo nós temos claro esse conceito. Eu preciso morrer e renascer em Cristo. Eu preciso morrer para o mundo e reviver em Cristo. Quando a minha vida é entregue, ela não me pertence a mais, porque eu estou morto. E quando eu recebo a vida de Cristo Jesus, agora é a vida dele, eu pertenço a ele. Então esse é um conceito que nesse novo normal, ele tem que ficar martelando na nossa mente. Imagina se toda decisão que você tiver que tomar na sua vida, seja para um namoro, seja para um ambiente de trabalho, se toda decisão, antes de você consultar o YouTube, conversar com um especialista, falar com a mãe, falar com o pai, você dissesse assim, Deus, a minha vida não me pertence mais, a minha vida é tua, então me mostra o que eu devo fazer. Imagina a diferença que vai fazer na minha e na sua vida, quando a gente realmente viver como quem não é dono da própria vida. Então isso é algo que nesse novo normal, eu acredito, é um alerta para nós. Você crente, você crentinho, ou você cretino, você que acha que é dono da própria vida, chegou a hora de encarar o fato que ela não te pertence mais. Porque se você acha que a tua vida te pertence, é porque ela não é do Senhor. É porque você não é do Senhor. Se você acha que é dono da sua vida, seja dono dela. E você vai ser inclusive dono da morte eterna. Porque ela é tua, fica com ela. Mas se a tua vida não te pertence, se você já morreu e você nasceu em Cristo Jesus, você é um novo nascido, então a tua vida não te pertence. Então aprenda a viver como aqueles que pertencem a Deus. Eu tenho visto muitas pessoas querendo dicas, querendo orientação para tomada de decisão na vida e não estão perguntando a quem é dono da vida, a Deus. As pessoas querem respostas prontas, querem respostas fáceis, respostas práticas, e estão buscando isso inclusive nas igrejas, inclusive em pregadores online, pregadores de internet, que fazem você se sentir bem, um fofinho, ter o seu coração acariciado, o seu ego acariciado, ao invés de ser transformado. Pois é, aqui você tem esse contraste, você precisa morrer para viver a coroa da vida. Você já morreu para essa vida que não te pertence mais? Ou você ainda fica recorrendo às coisas dessa velha vida? Pense bem, quem é você e se você realmente nasceu de novo. Por último, nós temos o versículo 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso a gente vai encontrar em todas essas cartas. E o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Eu amo esse versículo quando ele diz aqui, de modo nenhum, é a certeza da salvação. Sabe que filme eu penso
quando eu olho para um texto como esse, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, sabe que filme eu penso? O filme da sua vida, o filme da minha vida. Será que a gente tem essa certeza? Agora eu não vou para a literatura, agora eu não vou para o cinema, nem para as séries, eu quero conversar com você. Será que o filme da sua vida é esse filme em que você diz, caramba, eu tenho certeza, esse texto é para mim, porque de modo nenhum eu vou sofrer o dano da segunda morte. Se você sofre a dúvida sobre isso, a gente precisa conversar muito mais. Você precisa viver um novo normal, e você precisa viver inclusive a nova vida. Se você tem dúvidas a respeito desse dano da segunda morte, se você tem medo de sofrer esse dano, a gente precisa ir além. E a transformação ainda precisa chegar na sua vida. Você ainda precisa morrer para esse mundo, para viver para Deus. Essa é uma oportunidade de mudança de vida, de transformação. Então eu quero orar com você nesse sentido. Eu quero te dar essa oportunidade, caso você seja alguém que sinta dúvida, que tenha dúvida a respeito da eternidade. Porque esse texto, ele me atinge profundamente. E isso me dá a garantia, eu não tenho dúvidas, de que eu não sofrerei o dano da segunda morte. Mas eu não posso garantir a tua eternidade. É uma relação entre você e Deus, entre a sua entrega, entre a sua relação com Deus. Você é nascido de novo. Você é alguém que, assim como esse texto diz, não vai sofrer esse dano. Você é alguém que não teme essa morte, então, porque afinal de contas é através e passando por ela que você vai receber a coroa da vida. Então quem é você no meio de tudo isso? Vamos orar então? Baixe sua cabeça, onde você estiver, feche seus olhos, tente não se distrair. Eu sei que participar de um culto online, às vezes tantas coisas à nossa volta nos distrai, mas tenta se conectar plenamente com Deus e fazer comigo essa oração. Pai amado, nós queremos te apresentar, Senhor Deus, cada pessoa que nos ouve nessa hora, ó Pai. A tua palavra, Senhor Deus, ela vem a nos incomodar nesse momento, de que nós não devemos duvidar da eternidade, porque afinal de contas é uma promessa. Afinal de contas, o teu filho Jesus já fez o trabalho maior, Senhor Deus, ele se entregou por nós. E agora, ó Pai, tu nos aguarda na eternidade, Senhor Deus. Mas, Pai, se agora eu estou falando para alguém que está ouvindo essa mensagem e tem dúvidas sobre isso, teme a morte, teme as notícias de morte que tem nos rondado nesses dias, ó Pai, Senhor Deus, aplica também, ó Pai, no coração dessa pessoa, na transformação de vida que ela precisa viver, ainda que seja frequentadora de igreja, ainda que seja um cara que vive dentro da igreja, Senhor Deus. Mas se hoje, ó Pai, essa vida carece de uma transformação plena, ser uma nova criatura, Senhor Deus, então recebe essa vida, ó Pai. Então, Senhor Deus, que teu Espírito fale esse coração, e que essa pessoa possa dizer, Senhor, eu sou teu. Agora eu morri para viver a tua vida, Senhor Deus. Então, Pai, aplique então, Senhor Deus, esse agir, esse transformar, esse novo nascer, nesse que nos ouve agora, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, faz, Senhor Deus, vidas em tempos difíceis como esses, serem salvas, ó Pai. Porque não há tempo para isso. Nós simplesmente precisamos ser salvos em tempos bons, mas também em tempos difíceis. Não precisamos ser salvos apenas em acampamentos, em grandes congressos, em shows gospels, Senhor Deus. Nos chama ao arrependimento agora e já, Senhor Deus. Que a mudança de vida comece agora, na minha e na vida desse que nos ouve, ó Pai. É assim que nós te oramos, Deus. E obrigado, ó Pai, por vidas transformadas e vidas salvas, derramadas no teu altar, Senhor Deus. Obrigado pelo ato da cruz de Jesus e porque tu nos amas, Senhor Deus, apesar de nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém. Se você orou com sinceridade nesse momento, se você entende que o seu nome faz parte desses que com sinceridade realmente estão vivendo a nova vida agora, foi preciso essa mensagem, foi preciso esse culto, foi preciso estar vivendo esse momento para você verdadeiramente viver a nova vida. Tente entrar em contato com a gente.
Vai lá no nosso canal do Instagram, Somos Amp, fala no direct lá, olha, eu quero o contato do pastor Léo, eu quero falar para ele o que eu vivi. Mas não deixa esse momento passar, faz isso agora, faz isso hoje, faz isso já. Talvez essa seja a maior oportunidade que Deus está te dando na vida, para ter uma vida verdadeira. Então não deixe isso passar. Deus te abençoe. Vamos louvar o nosso Deus.